Fácil, difícil é falar. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje, imagina só, Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira no mesmo time. Dá certo, não dá certo? Bom, é disso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, tá? Mostrar se esse trio pode ou não funcionar no Cruzeiro, e para isso eu trouxe aqui, eu convidei o meu amigo Airo. E aí, Airo, como que você tá, meu amigo? E aí, Baú, os amigos do canal, tô muito bem. Pois é, né, cara? Vamos falar sobre essa possibilidade aí envolvendo três dos principais jogadores do Cruzeiro, nessa ascensão da equipe sob o comando do Leonardo Jardim, que passa também principalmente pela boa fase dos três, né? Vamos debater sobre isso. É isso aí, cara. Assim, a gente sabe que individualmente os três jogam juntos, né? Mas daí a dar certo é outra história. E, cara, é muito comum, né, que os torcedores vislumbrem essa questão do trio, porque isso se repete muito durante a história, né? Eu trouxe até aqui três exemplos, né? Já que é um trio, então são três exemplos. No basquete é mais comum nessa nomenclatura, todo time campeão costuma ter um Big Three, né? No caso, o Bulls, o mais famoso deles, com o Jordan, Pippen e Rodman, né? Mas no futebol a gente tem exemplos também vencedores, como o trio MSN do Barcelona, o trio BBC do Real Madrid, e como você disse no Cruzeiro, como é que é mesmo? Luvanor, Edu E o Jajá? e o Jajá. Então sempre tem um trio, né? Mas para a gente falar de Cruzeiro aqui, que é o tema do vídeo, em primeiro lugar, né, a gente precisa analisar o contexto atual, né? E aqui a gente pode bater o martelo que desses três, o único que está garantido é o Caio Jorge, né? Baú, o Caio Jorge, ele chegou no passado também como uma das principais contratações e ele demorou um pouquinho até engrenar, mas a gente tem que admitir que ele terminou como um dos principais jogadores da Sul-Americana, ele marcou gol em todos os jogos da fase mata-mata, foi muito importante. Se o Cruzeiro tivesse sido campeão, ele com certeza teria ficado marcado como um jogador que foi decisivo. Ele esse ano começou com um pouquinho de problema por lesão, né? Ele não pôde começar jogando com todos, mas quando ele entrou na equipe, a partir do jogo contra o São Paulo, culminou também num momento de virada de chave do clube. Então, o Caio Jorge tem papel fundamental nisso, porque ele vem marcando muitos gols, ele vem contribuindo para assistências, ele já superou o número de gols e assistências que ele deu no ano passado. Então, ele se tornou um titular absoluto do time, né? Um jogador muito importante mesmo para o sistema do Jardim. Exatamente. Já o Matheus Pereira, né, ele tem uma certa resistência por parte da torcida, pelo que aconteceu ali no começo do ano, mas é muito importante que o torcedor saiba separar isso na hora de fazer a sua análise, pensando no bem do Cruzeiro, no bem do time, que é o mais importante, né? Já o Gabigol, ele é, como a gente costuma falar, a estrela da companhia, né? Pelo menos na teoria. Ele é a maior contratação do Cruzeiro pós-rebaixamento, eu acho que isso é um fato, né? Mas ele não rendeu ainda o que era esperado, talvez, de toda a torcida, né? Assim, até tem gente que cogita ele ser titular, mas eu acho que dentro do. Até o próprio treinador não considera ele uma peça hoje dentro dos 11, né? Qual que é a sua avaliação sobre a temporada do Gabigol aí, Aro? Pois é, Baú, na realidade, assim, o Gabigol ele chega com muita expectativa pelo tamanho que ele tem no futebol brasileiro e por tudo que ele representou no Flamengo. Então, quando um jogador desse calibre chega no time, o que a gente espera é que ele seja o protagonista em todas as situações de jogo. E o começo do Gabigol no Cruzeiro, pegando até um pouco do que foi a última temporada dele no Flamengo, que foi uma temporada onde ele esteve mais apagado, com atuações que colocavam até em xeque se o Gabigol ainda poderia ser um grande nome no Brasil, se ainda poderia ser útil para os clubes que cogitassem, né, a contratação dele. Mas a gente está falando de um cara de 28 anos que, na teoria, está no seu auge físico. Quando o Gabigol chegou no Cruzeiro, às vezes faziam até piada com o fato dele estar tecnicamente errando ali um gesto técnico com a bola ou outro. Mas a grande verdade é que o Gabigol vem se mostrando um jogador interessante, ele vem conquistando a confiança do Leonardo Jardim com as suas atuações, e ele vem se mostrando cada vez mais um jogador que pode ser muito importante, atuando como segundo atacante, muitas vezes fazendo até o papel de um camisa 10, atuando atrás do Caio Jorge, circulando, flutuando pelo campo, contribuindo com assistências até mais do que os gols, né, que ele também vem marcando, ainda que as pessoas tentem desmerecer que é de pênalti, o que eu acho um absurdo ficar desmerecendo ou debatendo sobre isso, afinal, gol é gol. E ele vem se mostrando um jogador inteligente, cara. Isso é o principal, assim, é o mais legal de estar vendo nessa nova fase do Gabigol. Um jogador inteligente, um jogador associativo, e um jogador que pode fazer uma função até que muita gente não esperava que ele fizesse no Cruzeiro, né? E para acrescentar, né, eu já esperava que ele não fosse começar assim a todo vapor, porque tem que levar em consideração que o último ano dele
ele ficou boa parte dele parado, né? Seja pela questão do doping, que ele não pôde jogar, seja porque não estava, porque estava afastado, seja porque ele era reserva. E um jogador de alto nível, a gente sabe que o impacto é sempre grande nesse sentido, né? Então, o Gabigol veio, igual ele falou, eu vim para um contrato de 4 anos, eu não vim para jogar só um ano no Cruzeiro, então a gente pode esperar muita coisa ainda do Gabigol até o final do contrato. Bom, partindo para a nossa análise aqui de maneira mais aprofundada, né, o sistema atual, né, o time que mais vai a campo hoje, não tem o Gabigol. Ele vai a campo ali no ataque, né, com o Wanderson cumprindo mais uma função defensiva do que ofensiva, propriamente dito, o Matheus Pereira armando o time, o Christian ajudando ali pela meia direita e o Caio Jorge na frente. Né? O Cruzeiro jogando com um atacante fixo, o Matheus como articulador, um ponta e um meia aberto, né, Airo? É exatamente isso. Parte sempre da premissa de que o Jardim ele gosta de montar suas equipes no 4-4-2 e ele vem desenhando o Cruzeiro nesse sentido desde que ele chegou. A sinalização que ele buscava esse esquema, faltava ele encaixar os jogadores nesse sistema e parece que ele conseguiu fazer isso a partir do jogo contra o São Paulo, onde ele colocou o Fagner na direita, ele colocou a dupla de volantes com o Lucas Romero e o Lucas Silva, colocou o Wanderson pelo lado esquerdo para fazer o corredor, juntamente com o Christian, que é um volante que foi adaptado para o lado direito também, que faz um papel muito importante na recomposição, no preenchimento de espaço e também na chegada à área. E aí na frente fica o Caio Jorge, que é um jogador muito bom para atacar a profundidade, para atacar as costas da defesa adversária, junto com o Matheus Pereira, que é um jogador que, em tese, ele pode se encaixar no 4-4-2 junto do Caio Jorge, ou até no 4-2-3-1, onde ele vem por trás, o Caio Jorge na frente, e o Matheus tem essa liberdade de circular pelo campo inteiro, de buscar a bola entre os volantes, de chegar na área, de participar, de ser um cara mais combativo, de combater junto com o Caio Jorge na saída de bola. Então, esse sistema do Leonardo Jardim adaptou esses jogadores, e o Matheus Pereira entrou de uma forma muito positiva, porque ele também se mostra um jogador mais participativo, um jogador que contribui, voluntarioso sem a bola, e ele se tornou uma das peças importantes, né? E nos últimos jogos ele vem novamente aparecendo com assistências, com gols, que era o que estava faltando nessa temporada, né? Exatamente, Aro. E o time que todo mundo queria que fosse a campo, né? Acabou indo contra o Vila Nova, né? Num jogo, numa coisa mais situacional do que realmente o que pode acontecer daqui para frente, né? Teve uma variação ali no sistema, na verdade, é muito mais. O SofaScore contabilizou como um 4-2-3-1, mas era quase que como você até falou, não, 4-4-2, né? O Matheus Pereira aberto e o Gabigol como segundo atacante, né? Mas não necessariamente significa que em todo contexto a gente vai conseguir fazer isso, e é porque, na prática, né, como a gente vai falar aqui, a formação seria um 4-4-2 defendendo e um 4-3-3 atacando, né, com atribuições defensivas para Gabriel Barbosa e o Matheus Pereira. Né? E aí é que está o grande problema, né? O impacto tático dessa decisão. Eu vou deixar você falar tópico por tópico aqui, porque eu acho que você vai conseguir explicar um pouco melhor. Quando a gente fala de descaracterização do time, o que você acha que essas duas alterações, essa mudança aí com Gabigol e Matheus Pereira, Caio Jorge na frente ali, faria com que o que está dando certo começasse a dar errado a partir de agora? É porque, assim, no sistema do Jardim, a gente tem essa contribuição defensiva sem a bola, principalmente muito impactante, tanto do Christian quanto do Wanderson. São jogadores que atuam pelo lado no meio de campo. Para inserir o Gabigol, o Matheus Pereira e o Caio Jorge juntos, um desses dois provavelmente teria que deixar o time. Então, teoricamente, o jogador que entrasse, ele precisaria preencher essa lacuna. Então, por exemplo, se a gente pegar o jogo contra o Vila Nova, que jogaram os três, muitas vezes o Matheus Pereira era o jogador que fazia o lado direito do meio-campo, no momento sem bola. No momento com a bola, o Cruzeiro poderia muito bem ali virar um 4-3-3, onde o Matheus Pereira ou o Wanderson, por exemplo, se jogar, vai encostar tanto no Gabigol quanto no Caio Jorge, e aí você tem essa distribuição com a bola, do Matheus Pereira se aproximando, se associando com esses jogadores, e o Cruzeiro atacando com bastante gente de qualidade na frente. Na parte defensiva, o Cruzeiro perderia um pouco na recomposição e também no combate, na pressão no adversário, porque o Gabigol, apesar de ele estar se esforçando para fazer isso, não é propriamente a principal característica dele. E aí você teria o Matheus Pereira tendo que fechar um pouco mais o lado, então isso impactaria também nas coberturas que o lateral direito poderia deixar de sofrer, e isso exigiria também um pouco mais de esforço dos volantes, tanto do Lucas Silva quanto do Lucas Romero, para preencher esses espaços do campo numa eventual cobertura, que talvez o Matheus atuando como ponta não iria até o final, né? Por exemplo, até passar ali do meio campo para defender.
seria um pouco mais uma questão assim, de posicionamento, ali, de preenchimento de espaço, mas talvez ele não fosse com tanta agressividade na marcação como faz o Christian ou como faz o Wanderson, né? Então, isso traria um pouquinho de diferença da postura da equipe. Você explicou aí a parte da questão defensiva, né? Mas ofensivamente falando, essa transição também poderia sofrer um impacto, né? O Cruzeiro hoje ele chega muito rápido ao ataque, com poucos toques, sempre muito objetivo, né? Essa alteração também impactaria nisso, na sua opinião? Porque, na verdade, assim, você perde também um pouco de largura no campo, digamos assim, porque você fica sem propriamente jogadores de beirada para atuar ali, para chegar na linha de fundo e fazer algum tipo de jogada por ali. Então, o que aconteceria nesse momento, até o Leonardo Jardim já comentou sobre isso, é utilizar um pouco mais o lateral de qualquer um dos lados para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, pela direita, o William é um cara que tem essa facilidade para atacar. Então, o William chegaria mais na frente como um ponta, ficando um volante mais na cobertura ali, um pouco mais preso, para fazer essa cobertura caso o William perdesse a bola. Ou poderia ser feito do lado esquerdo com o Kaique, aí o William seguraria um pouco mais pelo outro lado. Dependeria muito do balanço da jogada, né? Onde a jogada está se desenvolvendo. Então, eu imagino que para jogar esses atletas, teria que ter essas compensações. O Jardim já comentou que isso poderia acontecer, de ter uma compensação, de fazer esse tipo de situação, se ele optasse por colocar o Gabriel junto com o Matheus, o próprio Caio Jorge. Né? Então, por exemplo, se você tem o Christian atuando pelo lado esquerdo, junto com o Kaique, você teria o William atuando como um ponta para atacar e fazer esse papel que não teria, por exemplo, com o Wanderson na reserva, né? Porque o Matheus Pereira, ele atuando por ali, ele tende a jogar um pouco mais por dentro, trazer a bola para dentro, não fazer tantas situações de linha de fundo. Se você tiver, por exemplo, o Christian na direita, você poderia ter o Kaique avançando um pouco mais e o jogador ali, o volante, naquela situação, por exemplo, no jogo contra o Vila Nova, que jogaram os três, foi o Eduardo ficando um pouco mais ali na esquerda, segurando os avanços do lateral, né? Então, seriam pequenas composições que teriam que ser feitas, mudando um pouquinho a estrutura do time atacar, mas isso também pode acontecer à medida que os jogadores vão ganhando mais confiança diante desse momento bom que o Cruzeiro está vivendo, né? Porque também essas variações fazem parte de alternativas que o técnico também vai criando para o time não ficar previsível, né? É isso aí. Antes da gente partir para a conclusão aqui do nosso vídeo, se você é novo por aqui, está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa sua opinião nos comentários aí também, o que você acha, se a gente está falando besteira, se a gente não está. E claro, deixa o like no vídeo porque ajuda bastante. Se você já é de casa, né, considere virar membro aqui do nosso canal, clicando em Seja Membro debaixo do vídeo ou no primeiro link da descrição aqui, para você apoiar o nosso trabalho, para a gente continuar trazendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, galera, a conclusão que a gente tira disso aqui, né, é que, na teoria, aliás, tecnicamente falando, né, poderia ser um ataque mais forte, né? Mas taticamente não é viável para o Cruzeiro de hoje, né? Só que em algumas circunstâncias, igual foi contra o Vila Nova, né? O cenário específico, o Jardim pode sim usar os três jogadores ali ao mesmo tempo, na nossa opinião, né? Porque o trio junto, né? Ele comprometeria ali o equilíbrio e o estilo de jogo que está consolidado aí com o Jardim, né? É o famoso time que está ganhando não se mexe, né? Hoje, para a gente, né, a disputa direta seria Gabigol ou Matheus Pereira ali ao lado do Caio Jorge titular. Bom, é claro que o Leonardo Jardim é um cara que sabe muito mais de bola que a gente, e ele pode sim achar um jeito de encaixar os três jogadores ali, principalmente com a janela de contratações agora próxima, né? Ele pode encontrar peças para viabilizar isso, se for do interesse dele, mas hoje a gente descarta essa possibilidade por enquanto. Bom, galera, muito obrigado para você que ficou até o final aqui do vídeo. Não se esqueça, deixa seu like, deixa seu comentário. Valeu também, Ário, você que está dando essa moral para a gente aí, compartilhando conhecimento. Um abraço e até a próxima. Valeu, Baú, um abraço.